Oi, meus amores, professora Ariane aqui com vocês em mais uma aula de História, trazendo a temática Ouro nas Minas Gerais. Bem, pessoal, para darmos início à nossa aula, Ouro em Minas Gerais, a professora Ariane trouxe aqui uma imagem, né? Uma imagem bem bacana. Do que se trata essa imagem, pessoal? Quem é que pode aí me dizer o que representa esses homens, né? São 3 homens, um com uma enxada à mão, outro com a peneira, outro ali procurando algo. O que isso quer dizer? O que representa? Representa, meus amores, o garimpo. E o que vem a ser o garimpo? O garimpo é a denominação que se dá à exploração, mineração ou ainda extração, tanto faz ser manual como mecanizada, de substâncias minerais como ouro, diamante e algumas outras pedras preciosas. Mas como é que foi a descoberta desse ouro lá em Minas Gerais? O ouro foi encontrado por volta do ano de 1693, quando os paulistas, ou como são conhecidos, bandeirantes, encontraram fartura de minérios nas Minas Gerais. Deste modo, via-se diversos senhores de engenho abandonando suas plantações, largando todo o seu gado, né, toda a sua produção, para tentar novos meios de subsistência nas minas de ouro recém-descobertas. Mas quem foi que descobriu esse ouro lá em Minas Gerais? Foi Rodrigues de Arzão, um destemido bandeirante, e o primeiro que descobriu foi o primeiro a descobrir ouro em Minas Gerais. Ele faleceu em 1696, mas deixou um roteiro de suas descobertas ao seu concunhado Bartolomeu Bueno de Siqueira, e esse, se empenhou nos sertões em busca desse metal e consultando sempre o roteiro lá deixado por Rodrigues de Arzão, né? Ele foi até a Itaberaba, né, que é conhecida como Pedra Brilhante, onde, em distância de 8 léguas, fundou a povoação conhecida por todos nós hoje, Ouro Preto, e outras cidades vizinhas, viu? Quais as principais consequências da descoberta do ouro em Minas Gerais? E aí, pessoal, essas consequências é o que não é tão legal. Houve bastante conflitos gerados pela desorganização, pelo autoritarismo e o pior de tudo, pela cobiça, pela ganância do ouro, nas quais esse conflito se estendeu por 2 anos e ele ficou conhecido como um nome, conhecido como Guerra dos Emboadas. Também nesse período, pessoal, a região passou por 3 crises de fome, uma consequência muito negativa, né? Porque ninguém se preocupava em plantar ou criar animais. Os fazendeiros, os donos de fazenda, abandonaram tudo em busca daquele metal, em busca do ouro. Todos se ocupavam apenas em procurar, em garimpar o ouro daquela região. Logo após passaram a comprar alimentos de outras regiões. E aí, a Guerra dos Emboabas, né, que aconteceu no período de 1707 a 1709, durante 2 anos, Emboabas versus paulistas, Emboabas versus bandeirantes, né, assim como eram conhecidos. Houve uma disputa pelo poder dos veios de ouro. Os Emboabas, nome dado a portugueses e também a outras pessoas vindo de outras regiões da colônia. Já os paulistas bandeirantes, eles perderam a guerra e foram em busca de metais preciosos em outras regiões, foram fazer novos garimpos. Os portugueses reafirmam seu poder na colônia nesse período, depois desses 2 anos de guerra. Mas como era chamado o ouro extraído das minas? Ouro de aluvião. Grande parte do ouro encontrado neste período estava presente aonde? Nas minas de aluvião.
Estas ficavam principalmente nas margens de rios, em alguns riachos, em alguns córregos. Os trabalhadores que faziam serviço pesado nestas minas eram principalmente quem? Infelizmente, os escravos de origem africana. Eles também foram bastante explorados nesse período, né? Como se deu esse processo da exploração do ouro no Brasil? Em 1695, em Sabará e Caeté, são feitas as primeiras descobertas desse ouro, atribuídas a Borba Gato. Os metais encontrados deixaram grandes impactos na colônia e também na metrópole. Nesta, ocasionou uma primeira corrente migratória para a América Portuguesa, a chamada Corrida pelo Ouro. Era todo mundo em busca de encontrar esse metal tão precioso. A descoberta do ouro no final do século XVII nas regiões das Minas Gerais foi importante para a expansão territorial e para uma nova organização administrativa também da colônia. A necessidade crescente de abastecimento na região das minas provocada pelo afluxo de população em busca de riquezas, ela contribuiu para a expansão do Brasil em direção ao Rio Grande, fomentando a criação também de gado e rebanhos de todos os tipos. Como é que acontecia essas formas de exploração do ouro lá em Minas Gerais? Bem, pessoal, lotes registrados para cultivo de ouro. O descobridor ele ficava com 2 datas. As demais ficavam para o rei, que distribuía a quem possuísse mais escravos para sua exploração. E a gente tem que entender também que, né, naquele período era cobrado diversos impostos, né? E aí, um desses impostos ficou muito conhecido. Ele recebeu o nome de quinto. O que era o quinto, professora Ariane? O quinto, meus amores, a coroa portuguesa ela cobrava 20% do que se encontrava nas datas e faiscações. Quem não pagasse era preso. E por que foi chamado desse nome quinto? Porque 20%, um quinto do que as pessoas encontravam, tinha que ser atribuída, né, à coroa, a coroa portuguesa. Por exemplo, se fosse encontrado 1 quilo de ouro, 200 gramas pertencia à coroa, tinha que ser entregue à coroa portuguesa. Por isso ficou conhecido como essa cobrança de imposto, conhecida com o nome de quinto. E aí, pessoal, uma coisa que também teve bastante alta aí nesse período, né, bastante ascensão nesse período aí, lá do ouro em Minas Gerais, eram as casas de fundição. O ouro ia para as casas de fundição da coroa e lá era derretido e transformado em barras. E essas barras elas eram grafadas, né, com o nome de seus donos, seus pertencentes. Lá na casa de fundição, essa medida era feita para diminuir as fraudes na cobrança de impostos. O ouro era derretido, transformado em barras e recebia o selo real. Não se podia circular na colônia o ouro em pó e muito menos em pepitas, era contra a lei, era proibido. Nas casas de fundição, o quinto já era recolhido automaticamente. A pessoa chegava com o ouro, aquele quinto, aquele 20% já era retirado automaticamente e só o restante era entregue para a pessoa que encontrou, né, para o garimpeiro. A circulação de ouro sem o selo real recebia pena, entre elas a degradação, sem contar as prisões que aconteceram nesse período por conta de se esconder, né, esse ouro. E aí nós temos imagens mostrando essas barras de ouro, né, grafadas aí com selo real para poder garantir que não fosse acontecer roubos, né, que fosse mantida a lei, a organização. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, santo do pau oco. Às vezes quando a gente quer dizer que a pessoa é falsa, né? Ah, fulaninha é santo do pau oco, né? Por que esse termo
surgiu aí nesse período do ouro lá nas Minas Gerais, pessoal? Porque os pequenos garimpeiros, para fugir do pagamento desses impostos, principalmente lá do quinto, né, aquele imposto que era cobrado 20%, eles eram criativos. Eles criavam essas estatuetas, essas imagens de santo, deixavam elas ocadas e escondiam, né, as pepitas de ouro dentro dessas imagens e vedavam para não deixar a coroa portuguesa encontrar o seu ouro. Por conta disso, Santo do Paoco. A sociedade mineira, meus amores, ela era dividida em homens ricos, intermediário e escravos. Na parte dos homens ricos, nós tínhamos os proprietários de minas, os contratadores, os altos funcionários do governo, os grandes comerciantes. Já na parte intermediária, nós tínhamos os homens livres e pobres como faiscadores, pequenos roceiros, alfaiates, sapateiros. E a terceira categoria aí da sociedade mineira, que eram quem? Os escravos, aqueles que eram explorados, né, lá no garimpo, que trabalhavam dia e noite sem parar para trazer essa riqueza e entregar na mão da coroa portuguesa. Quais foram as cidades que surgiu com a descoberta do ouro? Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei e Tiradentes. Todas surgiram no período de 1700 a 1800. Foi daí que surgiu essa questão da expansão, né, do território brasileiro para esse lado aí de Minas Gerais. Quais foram as consequências do ciclo do ouro, professora? O desenvolvimento da atividade mineradora alterou vários aspectos econômicos, políticos e sociais da colônia. A atividade açucareira não foi substituída pela mineração, mas durante o século XVIII, que foi o foco forte, o ouro é que se tornou a principal fonte de riqueza de Portugal. E aí eu trouxe mais uma imagem para vocês poderem analisar os escravos aí no garimpo, né? Garimpando, com peneiras, tendo realmente todo um trabalho aí às margens desses riachos, desses córregos.